E aí, beleza? Eu sou o personal Fábio Vilas Boas, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje eu vou falar dessa intriga que está acontecendo a respeito do Ramon, que foi conversar com os árbitros principais do Mr. Olímpia para pedir um feedback sobre suas poses. Só que o problema é que cada um fala uma coisa e no final ninguém sabe o que fazer direito. É isso mesmo. Tá rolando um debate e é isso que eu vou falar. Eu quero fazer um sério desabafo, coisa que eu sempre fui muito reflexivo a respeito disso. Então, se você está acompanhando a preparação do Ramon, assim como eu, está torcendo demais para ele faturar esse sendo, já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho das notificações e se aparecer a opção hypar, dá uma ajuda também. Não esquece dos meus cupons de desconto, Max10 Personal Fábio para ter 10% off no site da Max Titânio ou Eu Pro Personal Fábio para ter 15% no site da Probiótica. Vamos pro que interessa. Mais uma vez eu agradeço a cobertura e peço licença ao pessoal da Brasil Bodybuilding News para usar o material deles, que eles sempre fazem uma excelente cobertura sobre tudo que rola no mundo da maromba, do bodybuilding, do fitness. E nós vamos começar falando dessa situação que você está vendo aí na foto, né? Acontece que o Ramon, junto com o Pacho e o André Pierin, mais conhecido como Pajé, que é o treinador de pose dele, foram até Pittsburgh ter uma troca de ideia, ter uma resenha com o Tyler Manion, que é o vice-presidente da federação e um dos árbitros. Mas o detalhe é que ele não é o árbitro principal, mas ele é o vice-presidente. Vai vendo a treta que vai rolar. E aí é o seguinte, o pessoal foi lá, mostrou a pose, como você tá vendo, mostrou a pose e ele elogiou, gostou da pose. Ó, essa pose fica legal em você, essa pose também, essa é boa, toma cuidado com isso. Deu seus pitacos e provavelmente essa pose que você tá vendo aí na foto foram as poses que o Ramon mostrou o Tyler Manion, que, como eu já falei, não é o árbitro principal, mas é o vice-presidente. Ou seja, ele quer uma fatia do bolo também, dá seus pitacos, né? Mas vai vendo, ó. Tá vendo? Duplo bíceps de frente, duplo bíceps de costas, foi dando seus pitacos. Eu já tinha falado, né, a respeito dessas poses que eram fruto do trabalho com o André Pierin, o quanto que ele melhorou as poses, né? Eu elogiei bastante, realmente a galera tá muito empolgada, deixou a gente muito empolgado, muito esperançoso pro Ramon dar um verdadeiro show à parte lá no Mr. Olympia, na Classic Physique desse ano, né? Como você tá vendo as poses, ele tá mandando muito bem. Provavelmente essas foram as poses que ele mandou lá pro Tyler Manion, e o Tyler Manion gostou. Provavelmente essas poses foram as que o Tyler Manion pediu para ele fazer, que vai dar bom, né? Mas vai vendo a treta que vai dar. Inclusive, a maior treta é essa pose aqui, ó, provavelmente esse crucifixo. Vai vendo, acompanha, fica no vídeo até o final, porque essa é uma das poses que mais geram polêmica entre o repertório do Ramon. Só que agora começa o problema, porque saindo de Pittsburgh, depois de falar com o Tyler Manion, Ramon e companhia vão para New York, vão para Nova York, conversar com quem? Steve Weinberger, ou Weinberger, como o pessoal fala. Como o nome é meio alemão, eu acredito que seja Weinberger, enfim, que seja. E o que acontece? O Steve, ele é árbitro principal, embora ele não tenha nenhum cargo diretivo, ele não faça parte do corpo da direção da federação, mas ele tem o poder de decidir quem ganha e quem não ganha o campeonato. Ele é o cara do meio ali, é o cara que decide na arbitragem, tudo bem? Então cada um quer dar seu pitaco. Só que o Ramon tinha mostrado seu repertório de pose para o Tyler Manion e mostrou o mesmo repertório para o Steve Weinberger, mas o Steve Weinberger não gostou de nenhuma pose. Não é que ele não gostou de nenhuma pose, ele pediu para o Ramon não fazer algumas dessas poses, aliás, várias dessas poses, pediu para ele não fazer, como por exemplo, evitar o vácuo, porque o abdômen dele ficaria melhor trancado, encaixado do que com vácuo, porque muitas vezes quando a pessoa faz o vácuo, os gomos, a definição apaga, fica meio lisão, fica meio apagadão. E algumas pessoas, eu concordo, realmente fica melhor travado, outras pessoas ficam bem com vácuo. São poucos que fazem o vácuo que fica bom, realmente. Ou seja, cada um fala uma coisa. Tyler fala uma coisa, Steve Weinberger fala outra, e aí o pessoal ficou na dúvida. Enfim, o que eu faço? Nessa vida,
manda quem pode, obedece quem tem juízo. Inclusive, vou soltar aqui um comentário do Pacho. Alguns detalhes, pose de abdômen, ele pediu pra gente fazer apenas cravando. Ele colocou alguns ajustes que ficaram bem bacanas, não fazer o vácuo. E ele pediu pra gente fazer apenas uma pose clássica. Tirou o crucifixo e manteve só a mão no bíceps. E aí, Pajazão? Em breve a gente manda um vídeo pra você conferir por dentro. Por exemplo, lembra do repertório de pose? Essa é uma das poses que eu mostrei anteriormente, mostrei num outro vídeo falando do Ramon, que o pessoal ficou empolgado, mas o feedback do Steve Weinberger era para ele não fazer o vácuo, como eu acabei de comentar, né? E você vê na foto da esquerda o abdômen encaixado, como o Tyler disse que não teria problema ele fazer o vácuo, mas o Steve Weinberger pediu para ele não fazer o vácuo, deixar o abdômen encaixado como está na foto da esquerda. Na foto da direita está com vácuo, que o Steve não quer que ele faça, tá? Já começa daí. Então, cada um quer de um jeito. Problema, né, cara? Aí fica estranho, né? O que vocês querem? Agrado a quem? Essa pose é a maior polêmica. Esse aí é o famoso crucifixo. O Steve Weinberger pediu para não fazer, enquanto o Tyler Mannion falou, beleza, pode fazer, não tem problema, mas o Steve Weinberger, que é o árbitro principal, não quer que faça, tudo bem? Eu acho até legal essa pose, eu gostei dela, mas cada um fala uma coisa, e aí? Quem que a gente obedece? Fica difícil, cara. Oh, vida dura. Mas, outro feedback do Steve Weinberger era usar apenas essa pose como pose clássica, apenas uma pose, algo que Tarek El-Guindy já havia dito também. Ou seja, na hora de que for dito a ordem, né? Pose clássica favorita, né? Quem acompanha campeonatos de bodybuilding, um dos comandos ali é pose clássica favorita. O Steve Weinberger pediu pro Ramon fazer essa pose que você tá vendo, né? O monobiceps, chama monobiceps isso, tudo bem? A perna meio levantada aqui e apenas mostrando um dos bíceps e o outro com a mão na cintura, tudo bem? Nessa hora da pose clássica, cada um faz a sua pose clássica favorita, então pode variar. Mas ele pediu pro Ramon fazer essa. Ele mostrou várias na hora de fazer a pose clássica favorita, mas ele pediu pro Ramon fazer essa. O comentário do Tyler Mannion era outro, né? Não, faz outra, não, mas o Steve fala, não, faz essa. Aí complicado, né? Meu Deus do céu, decide, dois. Vamos lá. Aparentemente o restante das poses parecia haver uma certa concordância, então não teria problema maior pro Ramon fazer, né? Porque é uma pose que todo mundo faz, todo mundo treina para fazer, mas fica esse dilema, cada um fala uma coisa, só que o problema, como eu havia dito, é que não é o Tyler Mannion, no caso, não é o árbitro principal, mas ele é vice-presidente da federação, e tudo leva a crer que, num futuro breve, ele será o presidente, o cabeça de tudo, né? O dono da porra toda. E o Steve Weinberger não tem nenhum cargo na federação, mas ele é o árbitro central, aquele que decide quem vai ganhar em cada categoria, quem decide tudo. Aí fica o dilema, obedece a quem? Não é à toa que muitos competidores acabam ignorando, deixando quieto essa parte de ficar pedindo feedback para os árbitros, não é mesmo? Para não ter esse problema, para não ficar nesse dilema. Vou pedir feedback pro dono da federação, ele fala uma coisa, legal, então vou fazer isso. Aí vai pedir feedback pro árbitro principal, fala uma coisa totalmente diferente. Não, essa pose não fica legal para você, faz essa, arruma isso aqui. Pô, mas o outro cara acabou de falar totalmente o contrário. O que eu faço da vida? Por isso que eu vejo muitos atletas ignorando tudo, fazendo o seu ali de acordo com o seu treinador de poses, que conhece todo o repertório e entrega na mão de Deus. E seja o que Deus quiser, porque se cada um fala uma coisa, eu não sei mais o que eu faço. E tá aí uma coisa que eu fico pistola, cara. Você vê num jogo de futebol um jogador chegar no árbitro, o que você gostou do meu jogo? Você gostou do meu gol? Você preferia que eu tivesse feito o gol de cabeça ou se eu tivesse metido uma bicuda na bola? O que você gostou? E o árbitro vai lá e dá, não, aquele gol seria melhor se você tivesse feito com a perna esquerda. Mas eu sou destro. Não, mas seria melhor com a perna esquerda. Você vê isso no futebol? Ou seja,
Não existe isso. É só no fisiculturismo que existe esse negócio de ficar pedindo feedback de árbitro. Cara, tem uma coisa que eu acho que isso não devia existir. Não sei qual que é a sua opinião. Queria ver a sua opinião aí, caro espectador, caro fã de bodybuilding. Queria ver a sua opinião. Se você acha legal que o bodybuilding tenha essa parte do feedback do árbitro que vai lá decidir, ou você acha que a arbitragem tinha que ser totalmente neutra. Não tem essa de ficar pedindo feedback para arbitragem. E seja o que Deus quiser, faz o seu melhor, tenha o seu treinador de pose para corrigir o seu repertório, fazer da melhor forma possível, explorar os seus melhores pontos e entregar na mão de Deus. E se o árbitro gostar, gostou. Se não gostar, paciência, bora treinar e quem sabe seja melhor na próxima competição. Né? Na minha opinião, eu acho que não devia ter nada disso. O árbitro tinha que ser totalmente neutro, não tinha que ter esse... Assim como nos outros esportes, você vê isso no vôlei. Você gostou daquele ponto, daquela cortada que eu dei? Você achou que ficou mais legal com a mão direita? Ou você acha que tinha que ser feito com a mão esquerda? Acho que tinha que ser feito com a mão esquerda. Pô, mas eu sou destro. Entendeu? Não existe isso. É só no bodybuilding que tem esse negócio desse feedback de árbitro, dessa opinião de arbitragem. Só no bodybuilding, ou seja, que é o maior problema do bodybuilding, essa falta de objetividade. Esse é o maior problema. Todo esporte tem a sua objetividade. Foi gol, passou da trave, é gol, ponto. A bola bateu dentro da trave entre as 4 linhas, é ponto no vôlei, no tênis. Objetividade. No bodybuilding não tem. Eu entendo que cada atleta tem a sua anatomia, que alguns não ficam bem com uma determinada pose, outros ficam melhor, tudo bem. Mas isso é uma das coisas que mais dá discussão. Esse é um dos maiores problemas do bodybuilding. Tudo bem, essa falta de objetividade, e é por isso que eu vejo muitos atletas desencanando ou de pedir feedback para a arbitragem, entregando na mão de Deus, confiando no seu treinador de pose, no bom treinador de pose e fazendo o seu melhor no palco ali. E se não gostar, tudo bem, vamos treinar, vamos continuar treinando e bora para a próxima competição. Ou, pior ainda, eu vejo alguns atletas desencanando e parando de competir e continuando seu trabalho no fitness, no bodybuilding de outras formas, como treinador, como influenciador e por aí vai. Agora eu queria ver a sua opinião. O que você acha disso? Você acha certo? Você acha legal ter isso no bodybuilding? Ou você acha que o bodybuilding tinha que ter neutralidade, não tinha que ter essa interferência, essa opinião de árbitro, o árbitro tinha que ficar quieto na dele, os atletas fazendo o seu melhor na preparação, entregando na mão de Deus e fazendo o seu melhor na competição? O que você acha? Conta aí nos comentários. É isso. Gostou do vídeo? Já deixa seu like, ativa o sininho das notificações, me segue no canal porque isso me ajuda a crescer. Se aparecer o botão hypar, dá uma dedada no hypar também, porque isso me ajuda pra caramba. E não esquece os cupons de desconto para você ter 10% de desconto no site da Max Tone, cupom MAX10 Personal Fábio, ou no site da Probiótica, cupom EUPRO Personal Fábio para 15% off. Os melhores suplementos estão dentro dessas duas opções para você, presente bacana para você escolher, beleza? Não esquece também o vídeo relacionado ou a playlist para você continuar se entretendo e aprendendo mais. Valeu, forte abraço, fica com Deus, a gente se vê no próximo vídeo.